Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. E na aula de hoje nós vamos trabalhar algo que é bem o calo dos alunos, né? O segredo para tirar a ideia central do texto. Pois é, se você é uma pessoa que quer passar no mestrado, você precisa fazer um pré-projeto de mestrado. E um erro que é muito comum e que bagunça a cabeça de todos os professores, que bagunça a cabeça dos corretores, é não sabe, o aluno não ter clareza ao tirar as ideias do papel. E o pior, que muita gente trava exatamente neste momento, tirar as ideias do papel. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como é que vai funcionar isso, né? E como é que isso pode te ajudar. Então, se você aí, o anteprojeto é extremamente importante, né? Quem falou isso foi Leandro. Isso aí, Leandro, é muito importante por quê? Porque naquele momento os avaliadores da banca, ao ler o teu pré-projeto, vai te dando o passaporte para dentro ou fora do mestrado. Né? E aí, por que tem o pré-projeto? Para analisar como é tua escrita científica. E existem algumas travas assim que acontecem muito na vida dos alunos. Trava de número 1, achar que é incapaz. Trava de número 2, ficar pensando, tá, eu não sou muito capaz, venci essa trava 1, agora eu vou para a trava 2, que é fazer o texto. Por onde eu começo o texto? Não sei por onde começar um artigo, não sei por onde começar um pré-projeto, não sei por onde começar a escrever a introdução. Tá, ok, eu vou escrevendo do jeito que vem na minha cabeça. Aí eu tenho que ler os materiais, aonde eu encontro os materiais, outra trava. Depois que eu encontro os materiais, venci essa trava, encontrei os materiais. Qual material eu escolho para mim ou não? Depois que eu escolhi o material, tá, e agora o que é que eu faço com o artigo de fulano de tal? Né? Fundamentação é um critério de avaliação, com certeza. Eles avaliam como é que está a sua fundamentação teórica. E fundamentação teórica, como é que a gente constrói? Constrói com o artigo de revisão, a discussão do artigo de revisão. Manhã botando áudios aqui, altíssimos. Ok, vamos lá. Então eu vou trazer uma dica que eu acho interessante para vocês e talvez te ajude nesse processo de escrita de artigo, né? Muita gente está dizendo que não está conseguindo entrar nas lives. Não sei o que está acontecendo com o Instagram, está bugando, né? Infelizmente, mas vamos lá, né? A gente faz com o que a gente tem. Então vamos lá. Eu trouxe alguns textos aqui que eu vou pegar. Eu trouxe um texto da área de direito. Que é assim, se eu e Islane estivesse escrevendo um artigo de revisão ou um próprio projeto na área de direito e eu tivesse que retirar a ideia central de um texto, como é que eu faria? Então eu vou trazer o texto aqui para você, você vai ler comigo e eu vou te dizer como eu escreveria, que pode te ajudar no teu processo também, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ok. Então aqui a gente tem, ó, um textinho, um parágrafo que eu retirei de um artigo de direito. Ó, isso serve para a área de humanas, exatas e saúde, tá, gente? É para você pegar a ideia e entender. Então vamos lá. Eu vou ler até o primeiro ponto final, tá? O presente artigo discute o papel da atuação da sociedade civil do direito internacional humanitário, especificamente no monitoramento e na influência sobre os estados para que, legal, né? Para que participem da formação e se alinhem aos desafios humanitários das novas fontes do direito internacional humanitário, em específico a Convenção sobre Munições Cluster, certo? Então vamos lá. Aqui o autor começou, isso aqui é um texto eu peguei de um resumo de um artigo bem aleatório, tá, gente? Então aqui o autor começa falando, explicando qual é o objetivo do trabalho dele. Ó, ele não precisou dizer objetivo 2 pontos, mas ele disse, o presente artigo discute. Quando ele fala o presente artigo discute, ele está dizendo qual é o objetivo do trabalho dele.
Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu nunca copio o objetivo de ninguém. Eu nunca, vou ler o objetivo dele para fazer o meu. Porque o objetivo, a gente já delimita com o aluno. Tema é uma coisa que a gente já delimita. Objetivo é uma coisa que a gente já delimita com o aluno. Então, tema e objetivo das pessoas a gente meio que não olha. A não ser que você olhe o tema de um trabalho, olhe um tema de um trabalho para que você diga assim, esse tema aqui é interessante, eu acho que ficaria legal colocar no meu tema também, certo? Então, é assim que a gente analisa os temas de outras pessoas, certo? Ok. Então, aqui ele disse o objetivo dele, legal. Esse objetivo é muito importante a gente saber. Por quê? Quando eu olho o objetivo do artigo, eu tenho que ver se o objetivo do artigo está combinando com o objetivo da minha pesquisa. Porque se o objetivo do artigo não tiver nada a ver com o objetivo da minha pesquisa, esse artigo não entra no meu referencial teórico, né? Obviamente. Porque ele não está fazendo parte, ele não está conversando com o meu tema, ele não está conversando com o meu objetivo. E se eu colocar isso, eu vou gerar uma fuga ao tema, certo? Então, o presente artigo discute essa temática. É a mesma temática que a minha. Que legal que é a mesma temática que a minha, certo? Então, vamos lá. Então, já que esse artigo é a mesma temática que a minha, então passou na minha peneira. Joia? Ok. Então, esse tema aqui eu não vou reescrever com as minhas palavras. Por que eu não vou reescrever? Porque o objetivo das outras pessoas a gente não utiliza nos nossos trabalhos. Mas esse textinho aqui, esse parágrafo, essa frase aqui, pode ser que a gente possa utilizar. O problema da pesquisa diz respeito ao papel da sociedade civil global perante o direito internacional, em favor da erradicação de armas que geram danos inaceitáveis contra os civis. Olha, isso aqui é um problema de pesquisa. Já veio no texto da pessoa. Então, essa frase aqui eu vou ler. Onde é que eu usaria? Eu guardaria essa frase para reescrever com as minhas palavras e utilizar dentro da seção problema da pesquisa. E aí é como eu disse em algumas lives, né, gente? Uma pessoa perguntou, eu tenho muita dificuldade no problema da pesquisa. O problema da pesquisa já está nos artigos. E a gente acabou de ver como é que acontece, tá? Então, como é que eu reescreveria isso com as minhas palavras? Hoje, olha minhas palavras, tá? Hoje existe um problema, que é a erradicação de armas que geram danos contra os civis. Deixa eu ver aqui. Isso precisa ser discutido na sociedade civil global, através da análise do direito internacional. Então, veja aqui. Eu mudei a forma, eu li. O que é que eu entendi disso? Eu entendi que, olha, erradicação das armas é um problema que geram danos inaceitáveis contra os civis. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu, Islane, discordo dessa frase. Mas, ao fazer o meu pré-projeto, eu tenho que analisar o que os autores estão falando e citar o que eles estão falando. Então, a minha problemática, eu diria assim, existe um problema hoje. Que problema é esse? É a erradicação das armas que geram danos aos civis. Então, eu não usei o nome inaceitáveis, eu não usei o nome contra os civis. Então, quando eu faço isso, eu já estou mudando a forma de escrever o meu texto, tá certo? Então, eu falei isso. Existe um problema. Que problema? Erradicação das armas que geram danos contra os civis, certo? E isso precisa ser debatido pela sociedade civil global. Através de quê? Através do direito internacional. Então, veja que eu mudei a ordem da frase, eu troquei as palavras, eu usei sinônimos. Então, eu estou extraindo a ideia central do meu texto
Você tem que ler e tem que pensar assim, sobre o que é que o autor está falando. Você tem que entender. Então, se é da sua área, você automaticamente vai entender o que é que ele está querendo dizer com isso. E aí você fala com o seu vocabulário, com as suas palavras, de forma muito sucinta. E eu deixei uma postagem justamente falando de como escrever de forma mais simples, direta e objetiva. Certo? Joia? Vamos aqui para uma outra frase. Como é que eu escreveria com as minhas palavras? O autor escreveu assim, ó. Para tanto, eu copiei lá dele, colei aqui para a gente ver como é que a gente vai modificar essa frase e extrair a ideia central. Para tanto, a partir da perspectiva dialética, utilização abordagens críticas do direito internacional que compreendem o caráter da sociedade civil de potencial agente emancipatório. Então, não ficou, eu não li essa frase antes, tá? Eu peguei aleatoriamente, copiei e colei aqui. Bati no tripé. Ó, a partir da perspectiva dialética, então quer dizer que ele está analisando isso pela dialética, tá? O método dele é a dialética. Utilização abordagens críticas do direito internacional, que compõem o caráter da sociedade civil de potencial agente emancipatório, certo? Tá um texto truncado de ler. E aí vamos ler de novo, é a terceira vez que eu vou ler essa frase aqui. Eu já entendi que a perspectiva dele vai ser dialética, ele vai usar a abordagem crítica do direito internacional. Que abordagem crítica do direito internacional é esse, né? Compreende o caráter civil, o caráter da sociedade civil de potencial agente emancipatório. Ok. Então, o autor, o que é que eu entendi agora disso aí que o autor falou? Eu sou leiga da área, não sou da área de direito, mas como qualquer pessoa poderia escrever. Isso serve para pedagogia, fisioterapia, biomedicina, medicina, odonto, letras, engenharia, ciências biológicas. Isso serve para qualquer pessoa. Ler e reler quantas vezes forem necessárias para que você compreenda. Então, ok. Como é que eu vou tirar a ideia do texto? O cara usa o quê? Metodologia dialética. Como? Usa a crítica do direito internacional. Certo? Que crítica é essa? O que é que compreende essa crítica? O caráter civil de potencial agente emancipatório. Sempre que você, que é uma dica que eu faço até hoje, tá? Sempre que você tiver em dúvida sobre uma palavra, vai lá no dicionário e vê o que é que ela significa. Quando você lê o que aquela palavra significa, aquilo vai abrir a sua mente para você reescrever as palavras do autor com as suas palavras, tá, gente? Então, vamos lá. Eu sei, Islane, da minha bagagem aí de leitura aqui. Agente é um sujeito, certo? Agente emancipatório é o sujeito que pode se emancipar, né? Que pode se libertar de um jugo imposto a ele. Potencial é que ele pode ser. Você é um mestrando em potencial, você pode ser mestrando, tá? Então, a sociedade civil de potencial agente emancipatório é uma pessoa, um sujeito que tenha a possibilidade de se emancipar. De quê? Né? Do que ele falou da questão do armamento, certo? Então, sempre que você queira tirar a ideia do papel, é importante que você releia várias vezes o texto, tá? Li e reli, não entendi nada, socorro, o que é que eu faço? Deixa eu fechar aqui. Li e entendi, não entendi nada, socorro, Islane, o que é que eu faço com isso? E aí, o que é que você faz quando você não entende algo? Aí você pega a palavra, vai no dicionário, vê o que ela significa. Depois que você vê cada palavra que você não entendeu, o que é que cada palavra significa, aí o que é que você vai fazer? Você vai reler a frase depois de ter pego todas as informações que você precisava pegar
lá no dicionário. Aí você vai ver que sua mente vai dar uma clareada. E isso é interessante por quê? Porque todas as vezes que você fizer isso a primeira vez, vai ser um tempo maior que você vai levar. Por isso que não é interessante fazer um pré-projeto em cima da hora, um artigo em cima da hora. Porque se você bate na trave, no entrave de não entender o que tal palavra significa, você vai ter que analisar. Mas qual é o lado bom disso? É que essa frase aí, ó, potencial agente emancipatório, vai aparecer várias vezes, porque você está pegando um texto, um termo do mesmo assunto, certo? E como você vai pegando o termo do mesmo assunto, ele vai se repetindo e aquilo vai se sedimentando. E o que é que eu e Slane fazia antes? Não, eu tenho que decorar o que significa agente, tenho que decorar o que significa emancipatório, eu tenho que decorar o que é potencial. E eu ficava decorando, assim, poxa, quando eu vou explicar para mim novamente, eu não sei como é que explica. E aí, chegou um momento que eu fiz assim, eu tô fazendo isso, mas se eu continuar desse jeito, vai demorar muito para eu fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ir para o próximo parágrafo. E nos próximos parágrafos, o próprio termo, o autor, ele explicava, nos próximos parágrafos, repetia-se muito o mesmo termo, e eu percebi que é só eu ver a primeira vez o que significa, mesmo que eu não decore, mesmo que eu não saiba falar, logo de cara. O fato de as palavras se repetirem, os termos se repetirem, isso vai sedimentando na sua cabeça. E o mais importante de tudo, de como retirar as ideias do papel, o mais importante disso é você primeiro, em primeiro lugar, entender o que o autor está falando, está querendo dizer com a frase. E aí, por exemplo, digamos que eu sou a favor do porte de armas. Aquele texto está falando que ele é contra o porte de armas. Eu não vou dar a minha opinião. Ninguém quer saber a opinião de Slane. Eles querem saber o que é que o autor está dizendo no artigo de revisão. No artigo original, as pessoas vão querer ouvir sim a sua opinião, mas no artigo de revisão é só para você falar o que os autores estão falando no Brasil e no mundo acerca do seu tema. Joia? Ficou claro? Então, isso é uma coisa muito subjetiva. Primeiro é sentar, ler o texto. Não entendeu, pega um dicionário, vê os sinônimos. Depois que lê os sinônimos, lê o texto novamente. Agora eu entendi o que o autor quis dizer. Deixa eu falar com as minhas palavras agora. E aí você vai falando com as suas palavras. Essa é, sem dúvida, a forma mais prática, a mais direta para você retirar uma ideia do papel. E aí eu vejo muito aluno que fala assim, ai meu Deus do céu, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. Eu poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Sempre vai poder melhorar. Sempre tem espaço para melhora. Mas eu quero que você entenda que é o seu ponto de partida. E o ponto de partida de todo mundo é o ponto zero. Einstein é maravilhoso, mas ele partiu do ponto zero, sabe? Todas as ideias maravilhosas vieram de hipóteses totalmente absurdas. Então, só começa. Depois que você fizer, que você lê o texto todo, você faz o teste da gaveta. O que é o teste da gaveta? Deixa o teu texto descansando por uma semana e vai mexer em outras coisas que não seja algo relacionado àquele texto. Depois de uma semana, agora eu vou ler o meu textinho para ver como é que estava. E aí você vai encontrar vários erros. E uma coisa que eu faço também é imprimir o trabalho que eu escrevi. E eu leio impresso. Eu encontro muitos e muitos erros. Nem todo mundo é assim, né? O pessoal mais da década de 80 tem mais essa questão aí. Já o pessoal da década de 90, 2000 para cá, não gosta muito de fazer isso e tá tudo bem. Cada um faz do jeito que acha melhor. Você imprime, vê se gosta. Se não fizer diferença para você, continua lendo no computador e tá tudo certo. Para mim faz super, hiper, mega, ultra diferença. Joia? Vamos aqui mais um textinho.
Aqui, ó, o último, tá? Ó, para isso, o presente trabalho é desenvolvido em duas partes. Inicialmente sobre as abordagens sobre a segurança e direito internacional, depois acerca da atuação da sociedade civil global no desarmamento humanitário, tá? Então ele falou que vai dividir o trabalho dele em duas partezinhas, né? A primeira parte vai falar de X, segunda parte vai falar de Y. Quem é meu aluno sabe que nunca eu iria pedir para vocês publicarem um artigo com desse jeito, de jeito nenhum, né? Tem todo um critério para a gente escrever aí. E não ficou claro qual era o método, não ficou claro qual era o método da pesquisa, né? Não ficou claro, o objetivo ficou claro, mas porque a gente já tem um certo conhecimento na área, mas não ficou delimitado, a metodologia, não ficou delimitado os resultados, não ficou delimitada a conclusão do trabalho, tá? Nem conclusão a gente tem aqui, então não é a forma a forma que eu ensinaria os meus alunos a fazerem de jeito nenhum. Mas não estou aqui para julgar a forma do artigo, eu estou aqui para identificar como eu posso extrair a ideia central do meu texto. Pegar a ideia central de um texto é limpar todas as palavras em excesso que estão ali, sabe? Que estão confundindo a nossa cabeça. Vamos lá. Uma coisa em excesso. Quando eu vou limpar minha casa, que a casa tá suja, muito suja, primeiro eu varro a casa e tiro o excesso da sujeira. E depois eu lavo o chão, né? Ou passo aquele paninho no chão. Então, é sempre bom. Isso é tirar o excesso. É tirar o excesso de palavras desnecessárias. É dizer assim, o que é que ele está querendo dizer com isso? Depois que você entende o que ele está querendo dizer, você pega com as suas palavras, do seu jeitinho. Olha, se eu fosse fazer um artigo nessa temática, e se você também estivesse fazendo a revisão na mesma temática, cada uma teria uma forma diferente de se expressar. E isso é muito válido, isso é muito rico, entende? Isso faz toda a diferença. Então, gente, você pode dizer assim, é melhor escrever com as palavras rebuscadas do autor. Não, não é melhor escrever com as palavras rebuscadas daquele autor. O legal é fazer do teu jeito, da tua visão de mundo, com o vocabulário que você tem, porque isso vai fazer total diferença na vida das pessoas. Então acredita aí que o que você tem é ouro, que o que você tem da forma que você passa é algo extraordinário, é algo, sabe, que vai fazer com que outras pessoas entendam de maneira mais fácil o seu trabalho, tá? E olha com carinho para o trabalho daquela pessoa que iniciou, porque essa pessoa fez o pontapé. Ah, Islane, eu tenho várias críticas a esse trabalho. Tá tudo bem. Mas você só tem crítica ao trabalho dele porque ele começou o trabalho primeiro. Entende? E chega desse pensamento de descobrir a roda, gente. Não, a gente aqui quer passar no mestrado, não está aqui para descobrir a roda. A gente está aqui para entender o que já foi feito e tentar fazer algo de valor e com base no que já foi feito, tá bom? E agora eu queria chamar uma pessoa para conversar aqui comigo. Eu vou chamar. Iane está aí no processo de mestrado, né, Iane? Foi aprovada aí, tirou 8,5 na etapa dela agora. E eu queria que Iane me explicasse, não sei se ela vai poder, né? Ela tem um filhinho. Eu queria que ela me explicasse como é que ela tira as ideias do papel. Olha ela! Acabei de lavar o cabelo. Eu tava Não pensando tava no teu esperando. cabelo, tu acredita? Eu pensei assim, se ela tiver com o cabelo cacheadinho, ela vem. Eu tava lavando. E Tá aí, tudo linda. bom? Tudo bem. Iane, conta aí tua formação pro pessoal. Fala um pouquinho de você. Fala em que etapa tu estás no mestrado. E a gente quer saber qual é a tua técnica para tirar as ideias do papel.
Bom, eu sou Iane, eu sou formada em pedagogia e entrei no curso de Slane, né? Foi esse ano. E me demorei um pouquinho para ganhar corpo, né? Para fazer realmente o método que Slane ensina. E hoje, depois de muita bronca, puxão de orelha, e agradeço muito por isso, eu comecei a pegar bem pesado mesmo, acho que a partir de julho, se eu não estou enganada. E aí fiz o artigo de revisão, tive que dar uma pausazinha nele para não conseguir publicar ainda. Aí comecei a fazer o projeto de pré-projeto. E aí eu passei na primeira etapa agora, recebi o resultado ontem, com a nota 8,5. Fiquei tão feliz Foi a etapa que eu do não esperava, pré-projeto. sinceramente. Foi a etapa do pré-projeto, porque assim, eu estava preocupada porque eu não tinha feito realmente, né, seguido todas as orientações, mas o que você me ensinou foi assim, fundamental. E como você falou, como tirar do papel, né? Então, minha área, a gente tende a ser muito prolixo no que fala e no que escreve. Então, você sempre me retornava pedindo para eu enxugar, enxugar. Né? Então, eu começava assim, eu colocava todas as ideias no parágrafo e depois eu ia enxugando, deixando do meu jeito, né? Com a compreensão do autor e depois eu ia enxugando. E mesmo assim, depois eu ia enxugando um pouquinho mais. Sempre você pedia, né, para aprimorar. E eu percebi que essa sua orientação era muito válida, porque no final das contas, quando eu fazia esse processo de enxugar, a ideia que eu queria transmitir ficava realmente, né? Não se perdia. E ficava bem mais claro, mais entendível. E é assim, deixa eu só. É porque pra gente que tá conversando é bem assim, automático, né? Mas para o pessoal tem coisas que eles não entendem o passo a passo que está falando aqui, né? E Anne, ela chegou com prazo um pouquinho apertado, não estava tão apertado quanto outras pessoas que chegam para mim, não. Mas ela estava assim, Lani, não vai dar tempo de fazer o artigo. Eu disse, sem artigo, sem pré-projeto. Né? Eu acho que tu ainda chegou a mandar um esboço de pré-projeto. Eu fiz assim, opa, fez o artigo? Mandei. Não, pela forma que escreveu o pré-projeto, eu já Eu, sabia que não tinha feito artigo. eu acho que eu Fala, mandei pode umas falar. 3 vezes de teimosia. Eu mandei 3 vezes. Aí você falou assim, mas não é esse o tema ainda. E, né, e ele disse, não é esse o tema. Não. Depois, você já Eu te coloco novamente. Então, deixa eu só colocar a Iane aqui de novo. Cadê a Iane? Iane, 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 Iane. Ah, ela caiu mesmo, saiu da live. Então, gente, e o que é que acontece? Deixa eu ver se a Iane entra novamente. O que é que acontece? Pelo pré-projeto, eu já vi que não tinha feito o artigo. E eu falei, você tem que fazer o artigo. Ela não vai dar tempo. Eu disse, vá, corra, que dá tempo. Porque tem gente que faz o artigo em 5 dias e tem gente que faz mesmo em 5 dias. E aí, vá, não estou dizendo que você vai acontecer com você de ficar pronto em 5 dias, mas vamos tentar. E ela fez o artigo. E aí a gente fez a parte do artigo que era essencial para o pré-projeto. Ok. Aí, feito isso que era essencial para o pré-projeto, a gente deu um stand-by no artigo, não publicou por quê? Agora, né? Não deu esse foco na publicação, porque ela já está no processo seletivo. Então, querendo ou não, não conta para ela publicando agora ou não. Então, ela parou, fez a parte essencial do artigo e já começou no pré-projeto. E aí, ela, acho que em um mês, ela fez artigo pré-projeto e tirou 8,5. Gente, em um mês, você tirar 8,5 no pré-projeto, faz muita diferença. Deixa eu ver se a Anne voltou. Voltou. Chamando Yane novamente. E agora ela vai falar como é que ela extrai a ideia central do texto, né? E aí ela falou uma palavra assim, ó, eu sou um pouco prolixa. O que é prolixa? É você falar muito de uma forma muito complicada, podendo falar de uma forma mais simples e direta, né? isso. E aí, Anne, como é a tua técnica para ler um artigo de revisão e tirar aquela ideia do artigo de fulano, a ideia central do texto dele? Como é que tu faz? Como você falou, você ensina no curso, né, algumas técnicas de como fazer isso, e aí eu tento ler o artigo e tento explicar da forma que eu entendi, né?
E aí eu tento colocar essa forma que eu entendi no papel. E aí depois eu leio novamente, leio o que o autor quis dizer para ver se está realmente, né? Está concordando com o que o autor disse ou não. E aí eu escrevo. Eu tento fazer assim. E uma técnica, né, Yane, que eu ensino que é fundamental, assim, que vale muito a pena, é bem simples e que as pessoas não fazem, é ler em voz alta o que Isso, você escreveu. isso, faz Por- diferença. não é porque eu digo assim, a pessoa manda o trabalho para mim, não só você, 100% dos alunos, Yane, 100%. Aí o que é que acontece? Eu digo, eu não entendi esse parágrafo do autor. Aí eu pergunto assim, né, na correção, o que é que você quis dizer com esse parágrafo? Aí a pessoa fala assim, Aninha, tá certo, Ana, vou precisar sair, na próxima live nos vemos. Tá ótimo, meu amor. Então, assim, a gente escreve, peraí, deixa eu voltar ao raciocínio. Eu tava falando o quê? De quando você pergunta ao aluno o que é que ele quis dizer naquele parágrafo. Isso. E aí eu digo para o aluno, o que é que ele quis dizer? Aí ele fala assim, quando a gente está na aula, né, tirar dúvida, fala assim, eu queria dizer isso, isso e isso. Aí eu falo, olha, o que você quis dizer não foi o que você escreveu. Como é que a gente corrige isso? Lendo em voz alta. Aí, lendo em voz alta, a gente fala assim, agora eu tô vendo que ainda tá incompleto, né? E todo Isso. mundo, gente, vejam a postagem que eu acabei de fazer sobre você deixar o texto mais claro. Isso vai, nossa, vai ajudar muito para o resto até o dia que você morrer, você precisar escrever um artigo, aquela postagem vai servir para vocês. Eu já mandei lá no WhatsApp, né, dos alunos. Tu recebeu, Iane? Recebi. Pronto. Recebi. Então aquilo faz toda a diferença, Só né? queria só dar uma dica. Eu só queria dar uma dica assim, que eu sou mãe de uma criança de 4 anos, né? E o que Islane fala é verdade, tem que ter esforço, gente. Não é impossível, não é difícil, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que estudar e seguir o método que ela ensina, porque não vai cair do céu, né? Por mais bondosa, você seja a criatura mais bondosa da face da terra, Deus não vai lhe dar essa bênção se você não correr atrás, se você não se dispuser. Então eu parei de estudar durante o dia porque eu não estava me concentrando nas dicas, nas aulas de Islândia, eu estava assistindo os vídeos de maneira irresponsável, né? Então eu não fazia anotações durante o dia, enquanto lavava a louça e tal. Quando eu passei mesmo a seguir as orientações de Islane e estudar, fazer como ela fala, o método, né, Pomodoro também, de você pegar aquele tempo de estudo. Então, quando eu comecei a fazer isso, mesmo perdendo noite, né, assim, eu estudava 3 horas seguidas. Quando minha filha dormia, a partir das 10, eu ia até quase mais de 1h30 da noite, né, estudando, e aí eu consegui ter resultado. Então, só vai ter resultado se tiver esforço, se tiver dedicação. Não vai cair do céu. Isso, exatamente. E aí eu fico com maior dó de falar para as mães, né, que olha, tem que organizar o horário de estudo dos filhos, tem que estudar quando ele for dormir, você já corre e já estuda. Aí eu não sou mãe, né, ainda. Aí vocês vão falar assim, mas ela não é mãe, ela não sabe o que é o dia a dia. Mas, gente, eu vejo realmente o que as mães ensinam, né? Eu busco isso para vocês mesmo também, né? E eu vejo que elas ensinam que é justamente isso. E uma coisa que eu quero dizer, né, Yane? A dor passa, a aprovação no mestrado fica, né? Sim. Então, assim, ainda que você, digamos que Deus o livre e guarde, não passe no mestrado agora. Mas só o fato de, sabe, tirar uma nota boa num pré-projeto, de estar concorrendo, estar ali entre os melhores, né? Isso realmente é um ganho muito grande. Isso é Sim. excepcional, né? Vamos torcer, porque assim, quando a gente não publica artigo, a gente fica meio com o coração na mão, né? Mas vamos torcer para ser uma das aprovadas, né? Eu tô aqui orando por você e já vamos é, publicar esse artigo que você acabou de fazer. Agora deixa eu te fazer uma Vamos. pergunta, tá, Yane? Como era a Yane antes, a escrita da Yane antes da assessoria, e como é que é a escrita agora? Mudou alguma coisa? Totalmente, totalmente. E eu até falei isso com você, que quando eu estava, eu não gostava, mesmo sendo professora, eu não gostava, não fui educada a revisar meus textos, né? Então, minha educação básica Duas, bate não me aqui. favoreceu isso. Bate aqui, eu também.
Então, eu detestava fazer revisão de texto. E aí, quando você, toda vez que eu mandava um e-mail para você, foram inúmeros. Quando eu assistia as lives, que você falava, gente, nós trocamos mais de 30 e-mails. Ficava, nossa, para que tanto? E aí, quando eu via, né, mandava para você, e aí abria, eu ficava ansiosa, né, um misto de sensações. Ansiosa para ter o retorno, e aí quando eu abria, meu Deus do céu, tinha que revisar. Meu Deus do céu, aí eu tinha que parar e ler, e depois eu falava, tinha que dar o braço a torcer. Eu falei, Islane tinha razão. E aí meu olhar foi ficando mais apurado, né? E até no trabalho mesmo, quando eu tenho que fazer, né, relatórios para os alunos, textos para o trabalho, enfim, na escola. Essa minha prática de revisar o meu texto me ajudou nisso também. Então, cada vez que eu abria o pré-projeto, eu via que tinha coisa para mudar. E eu até comentei isso com você. Só um minutinho, filha. E aí eu falava, ó, Islane, eu tô vendo que tá diminuindo o volume de coisas que eu tenho a corrigir. Então, não é meu olhar que não tá apurado mais. É que a minha escrita tá ficando um pouco Melhor, mais científica. Isso, melhor. né? Então, foi melhorando. E assim, né? Vai melhorando cada vez mais. E o legal é que a primeira vez que você faz o primeiro parágrafo é um parto, né? É, é uma parte. E depois você nem sente tanto. Ah, ela mandou a correção, eu vou ver. Ah, então faltou isso aqui. Vou ali, faço, corrijo, não sei o quê. E eu não sei se você lembra que às vezes tinha e-mails que eu mandava para você e depois eu mandava outro. Eu falei, oi, Islane, eu mandei o pré-projeto, mas está faltando isso. E aí você falava, tem que ter atenção, tem que ter atenção. Então eu já me tocava que estava errado, né? Enfim, estava faltando alguma coisa, né? Então já tem, Isso. como você fala, você ensina, né? Você não pega, você não dá de mão beijada, você vai ensinando mesmo. Coisa que É. talvez no mestrado a gente não tenha essa mentoria realmente de Não, ensinar a escrita acadêmica. não vai ter. E eu fico muito emocionada, né, de ver a sua transição. Eu fico muito feliz, porque o mestrado a gente não alcança quando o nome da gente está lá na lista de aprovação. O mestrado você vai adquirindo o direito de estar lá no dia a dia. É num texto que você revisa, é num parágrafo que você faz. Então, todas as vezes que cada dia, Iane, que você lê um artigo, você está mais perto do teu mestrado. Você está mais perto do direito de entrar no mestrado, entende? E é como você Uhum. falou, é, você não basta ser uma pessoa boa para passar no mestrado. Ah, eu vou orar e Deus vai me dar o mestrado. Deus é justo. Ele vai dar o mestrado para quem está se dedicando mais ao mestrado, né? Sim. E o bom é que no início é doloroso, mas depois vai ficando gostoso de escrever, né? Eu não sei se você Dá já vontade. de escrever mais, né? Eu não sei se você já está com essa sensação, mas quando acabou o projeto, né? E agora que eu já entreguei tudo, e agora eu faço o quê? Faz o quê? Dá Né? uma sensação de, Vazio, né? ficou órfão do pré-projeto. Isso. E assim, eu tinha muito preconceito com relação a pedir ajuda, né? A mentoria com relação à escrita, né? E aí eu percebi que é importante, né? Porque assim, ainda mais para mim que tenho essa questão de não ter tempo durante o dia, de estar me dedicando exclusivamente para isso, para estudar. Então eu precisava de ter alguém me ajudando, né? Nesse processo de revisar, né? De estar comigo mesmo. E é muito importante. Eu não sei se você lembra, né? Mas assim, desde quando eu entrei no curso, toda live que você faz eu entro. Nem que Sim. seja para ouvir meia hora, 15 minutos, toda live eu entro, porque você dá dicas que, por mais que eu já tenha feito o meu pré-projeto, né? Por mais que já tenha passado na primeira etapa da seleção, vai me ser útil em algum momento. Então, se eu estou livre e estou fazendo, né, durante o dia as lives eu estou fazendo assim ainda, né? De ficar ouvindo Sim, tá e tudo você bem. falando, eu tô. Mas é importante. Então, para todo mundo que está no curso, né, ou que não conseguiu entrar no curso ainda, se dediquem, gente, de pelo menos de fazer esse investimento, né, de estudar realmente. Se você não tem como É, ter assessoria, vai ficar um pouco mais difícil. vai. E aí a gente tá aqui para diminuir esse caminho, né, Yane? Porque, Sim. assim, não sei, eu entrei numa mentoria agora, que a mentoria é R$ 55.000. Só para eles revisarem o que eu estou fazendo, para ver se o que eu estou fazendo está certo.
o que eu faço tem resultado, mas será que poderia dar mais resultado? Será que poderia ficar melhor? Então, eu sou uma pessoa que invisto super em mentoria também. Por quê? O olhar de terceiros é importante. Porque o pior erro de todos é você achar que está certo e estando errado. Sim. Porque quem vai te convencer do contrário? Se não for uma visão alheia, uma visão externa, né? Uhum. Mas então é Verdade. isso. Agora a gente já vai começar. Você já entra no grupo que vai Para treinar a entrevista. defesa, a entrevista, né? Então amanhã já tem Ah, treino, né? Dia de treino, vou te incluir na lista. Você vai participar. Se já tiver um esboço, a gente já vai ouvir você e a gente já vai melhorando, né? Porque eu gosto de fazer a entrevista com cada um, porque é muito fácil colocar uma aula e todo mundo que siga, mas cada um tem um erro, erra em uma coisa diferente. Então eu gosto de ficar ouvindo vocês, né? tá Então, bom. bem-vinda ao treino agora da defesa do pré-projeto. Tá bom. Tamo junto. Um beijo. Tchau. Gratidão, viu, pela Beijo. sua vida. Tchau, tchau. Tchau. Sucesso, tô torcendo. Se sai quando o teu resultado? Só em fevereiro. Fevereiro, né? É de 8 a 22 de fevereiro as entrevistas, e aí só depois desse prazo para ter o resultado final. Ah, tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Você pode participar do treino de defesa, mas eu prefiro que você foque na publicação Ano do que vem. artigo. E aí, Pronto. dá uma descansada, uma leveza e depois a gente pega pesado. Tá Beleza. certo? Um beijo, fica com Deus. Outro. Tchau. Tchau. Nossa. Então, assim, gente, pode parecer muito difícil de início, mas a gente vai fazendo, vai lapidando. Você faz do seu jeito. Faz do jeito que você entendeu. Você assiste a aula e diz assim, ah, eu entendi desse jeito, vou fazer assim. Se tiver errado, Islane que lute, né, para me dizer qual é o certo. Mas sempre eu espero que os alunos façam, né, a melhor versão do que eles podem. Ah, Islane, isso aqui é o meu máximo. E eu quero que você entenda que dentro do teu máximo vai ter muitos erros. E tá tudo bem, porque a gente vai te lapidar. Lembra, você pode errar comigo, mas não pode errar na frente da banca, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa live. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, manda para os amigos, né? E para quem tá no YouTube, galera do YouTube, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Um beijo.